Dianabol, ele causa hipertensão? Então, a gente vai discutir hoje um pouquinho da estrutura química do dianabol. Para me responder isso para vocês, se dianabol causa hipertensão, a gente tem que conceituar algumas coisas. Então, para quem não conhece, esse é o dianabol. Os andrógenos, eles vão ter algumas características. Então, eles vão ser identificados por letras A, B, C e D. E a informação legal já para vocês de cara. Geralmente, os anéis A e B, as modificações que são feitas nesses anéis são para aumentar a propriedade anabólica do fármaco. Os anéis C e D, geralmente é para aumentar a biodisponibilidade ou a forma de uso. Então já se liga nessa dica marota. Então, todos os andrógenos eles vão ter a mesma característica, vai mudar algumas coisas. Vou te dar um exemplo. Aqui a gente está falando do dianabol. Então ele tem um oxigênio aqui, ó, tá pequenininho, não deu para me colocar, e ele tem esses anéis. O dianabol, ele é da classe do 17 alfa-alquilado. Mas o que acha isso, professor? 17 alfa-alquilado. Vou te explicar de uma forma muito simples. Tudo, as palavras têm poder. Então, tudo que a gente fala tem uma explicação básica para isso. Basta você lembrar. 17 alfa-alquilados. Então, bora lá. 17, por que vem o número 17? Porque no carbono 17, ó, lá no anel D, é adicionado um grupo alquil, um CH3. E ele está na posição alfa. Então, aqui a gente está falando de uma molécula que aqui a gente não consegue ver por conta do quadro. Mas é como se fosse um aspecto 3D. Então ela poderia estar assim ou poderia estar assim. Como ela está na posição alfa, a gente traz a nomenclatura 17, porque está no carbono 17, alfa por conta da posição que ela está, e alquilado porque é um grupo alquil, é um CH3. Por que isso é feito, gente? Porque se não tiver essa alteração nesse anel aqui, lá no carbono 17, na hora que o dianabol passasse pelo teu fígado, ele era destruído. Então a indústria colocou isso para que preservasse o metabolismo de primeira passagem, ou seja, na hora que ele passasse pelo metabolismo de primeira passagem, ele não fosse destruído lá no fígado. Várias outras drogas orais, elas vão ter essa característica. Por isso que quando você para e pensa, poxa, o cara prescreveu trembolona oral. Aí você para e pensa, porra, mas a estrutura da trembolona, eu vou lá no carbono 17, não tem um grupo alquil não lá. Então como que esse cara prescreve trembolona oral? Eu também não sei. A química não consegue explicar isso. A gente pode chamar isso de picaretagem. Mas de uma forma simples, se você conseguir entender que para mim preservar a estrutura do fármaco, eu preciso ter essa adição no carbono 17, você consegue entender que trembolona não pode ser prescrita de forma oral. Por exemplo, por que quistanazolol tem essa característica? Porque ele é um 17 alfa-alquilados. Por que o hemogenin você toma ele de forma oral? Porque ele tem essa característica. Trembolona não tem essa característica. Então, a gente começa a separar algumas coisas. Então, a gente já entendeu por que ele é um 17 alfa, para preservar as propriedades anabólicas. Muita gente fala que o dianabol ele aromatiza. E dificilmente, pelos mecanismos que a gente conhece, a gente poderia trazer essa afirmativa. Por quê? A enzima aromatase ela vai atacar entre os carbonos 1 e 2 especificamente. Então, geralmente ela começa o ataque no carbono 19, e geralmente essa reação é uma reação que ela vai ser mediada pelo ferro. Então, basta a gente lembrar, mais uma vez, o que é aromatização. As palavras falam. Lembra, o que é um anel aromático? O anel aromático é um anel que tem 3 duplas ligações. Conta aqui para mim. Tem quantas duplas ligações? 1, 2. Logo, o que ia acontecer? O ferro ia começar o ataque no carbono 19, e aí ele ia doar um par de elétrons, e aí eu ia ter essa reação, essa dupla ligação sairia daqui, eu fecharia esse anel aqui embaixo, e eu teria mais uma dupla ligação aqui em cima, formando 3 duplas ligações e fechando o anel aromático, que a gente chamaria de aromatização. Isso não acontece com o dianabol pelos mecanismos conhecidos que a gente tem até hoje. Porque essa ligação dupla aqui, ela impede o início da aromatização. Então, quimicamente, isso é difícil de acontecer. Por que as pessoas falam, professor, eu estou tendo ginecomastia, que é um sintoma claro de aromatização, tomando dianabol? Porque a maioria das pessoas que falam isso, dificilmente ela está tomando só dianabol. Ela está tomando dianabol com testo, ela está tomando dianabol, sei lá, com qualquer outra fonte de testosterona, que a testosterona está aromatizando. E esse é um problema do bodybuilder. A gente não consegue isolar variáveis. Então o cara toma dianabol junto com o testo e diz que está aromatizando.
Então, dificilmente o Dianabol irá aromatizar. Porém, ele vai sofrer redução. O que é redução, professor? Eu vou ter a ação dessa enzima aqui, ó, 5-alfa-redutase. Mais uma vez, as palavras falam. O que é redutase? Redução. E aí eu vou te pedir calma agora e vou te pedir que você lembre alguns conceitos do ensino fundamental. Redução, gente, significa ganho. Então, toda vez que uma substância ela é reduzida, existe ganho na reação. Vou te dar um exemplo. O NAD, quando ele é reduzido, ele vira o NADH mais H. O piruvato, quando ele é reduzido, ele vira o lactato. Ou seja, todas as reações teve ganho quimicamente. Quando acontece o contrário, existe perda. Ou seja, quando eu perdo, eu sou oxidado. Quando eu ganho, eu sou reduzido. Então, basta lembrar, a gordura ela é oxidada. Você perde prótons, você perde elétrons. Aqui, quando a 5-alfa-redutase reduz o dianabol, ele vira o DHD, dihidrodianabol. E aí tem um problema, porque o DHD ele vai ser mais potente do que o próprio dianabol. Ele vai ser muito mais androgênico do que o próprio dianabol. A gente tem outras drogas que fazem isso. Por exemplo, se eu colocar um cloro aqui, ó, nessa reação, essa droga vira o turinabol. Se eu tirar esse CH3 aqui, quem que o dianabol vira? A boldenona. Então, a boldenona é o primo pobre do dianabol. Ou a gente poderia classificar como se fosse a mesma coisa. Por que eu não considero a boldenona como hormônio para mulher? Primeiro que não existe hormônio para mulheres e hormônio para homem. Eu não gosto nem dessa classificação de hormônio masculino e hormônio feminino. Hormônio é hormônio. E a gente vai ter as quantidades em cada sexo, no caso do homem e no caso da mulher. Por que eu não considero a boldenona um hormônio seguro para a mulher? Primeiro que a boldenona ela vai ter um rabicho gigantesco aqui, ó, que a gente vai chamar de 1-decilenato de boldenona, se eu não estiver errado. E a boldenona ela também vai ter uma meia-vida muito grande, porque os carbonos são quebrados de 2 em 2. Então as enzimas, as estearases que vão quebrar esse carbono, elas vão demorar muito para quebrar a boldenona. Né? Então, se a menina começar a ter efeito colateral com a boldenona, são vários e vários dias, até meses, para esse efeito começar a diminuir. E qual que é o problema? Porque a boldenona também ela sofre redução e ela vira o DHB, a dihidroboldenona. E igualmente o dianabol, o DHB na boldenona é mais androgênico do que a própria boldenona. Então, quando alguém fala assim, olha, eu tomei boldenona e não tive efeitos colaterais, realmente, os efeitos que você tem não é da boldenona, é do seu derivado reduzido. É igual o dianabol aqui. Os efeitos que você tem não é do dianabol, é do derivado reduzido, que é o DHD, dihidrodianabol. Por isso que é um crime, é um pecado você dar dianabol para meninas. A menina vai ficar altamente androgênica, a não ser que isso seja uma vontade da menina. A não ser que ela diz assim, professor, eu quero ficar masculino, eu quero ter característica masculina. Se não for isso, cara, foge de dianabol para mulher. Tá, mas o que isso tem a ver com pressão arterial? Estruturalmente, o dianabol ele vai se ligar muito forte ao receptor de mineralocorticoide, que é um hormônio esteroide. O cortisol é um hormônio esteroide. Então a palavra esteroide, mais uma vez, as palavras falam, significa ésteres ou ésteres que vêm do colesterol, que são sintetizados lá na mitocôndria, no Estocolmo P450, com a estrutura, uma organela dentro da mitocôndria. Então esses caras eles têm uma característica em comum, eles são organizados em anéis. E pelo dianabol ser muito parecido com o receptor de mineralocorticoide, ele se liga lá também. Então, quando existe a ligação com o receptor de mineralocorticoide, o que acontece? O receptor começa a liberar aldosterona, que é um hormônio importantíssimo aí no controle da nossa pressão arterial, no acúmulo de sódio, de água, de eletrólito, de potássio. E, cronicamente, isso induz o que a gente chama de hipernatremia, aumentos de sódio. Tá, professor, mas o que isso tem a ver com pressão? Esse aumento de sódio, gente, o sódio é um potente osmólito, então ele atrai água. Só que essa água não fica só na musculatura, não fica só no espaço intersticial, ela aumenta também no vaso. E aí eu vou te lembrar um conceito básico da fisiologia. O que é pressão arterial? É um produto do débito pela resistência vascular periférica. O que influencia no débito? A quantidade de vezes que o teu coração bate, a frequência cardíaca, a quantidade de sangue que é ejetada pelo ventrículo esquerdo por minuto, que a gente chama de volume de ejeção. O que influencia a resistência vascular periférica? A quantidade de fluido ou a viscosidade do mesmo e a luz do vaso. Se existe vasodilatação ou se existe vasoconstrição. Ou seja, por que a gente vai ter um problema no uso de dianabol na hipertensão?
porque a gente vai ter aumento de fluidos no vaso induzido pela aldosterona. Vou te dar um exemplo que isso acontece com muita frequência. Quando a pessoa usa clenbuterol, o que o clenbuterol faz no vaso, gente? O clenbuterol é um potente vasodilatador. Então, quando a pessoa está tomando clenbuterol, a resistência periférica se altera, por quê? Porque o vaso faz isso. Existe sequestro de cálcio do endotélio. O cálcio no endotélio ele dá uma certa rigidez, igual a musculatura esquelética, só que em menor grau. Então, o mecanismo de vasodilatação, o óxido nitro, ele sequestra cálcio do vaso, por isso que o vaso relaxa. O clenbuterol faz isso também. Qual que é o problema? Se o indivíduo está tomando clenbuterol e ele tira o clenbuterol de uma hora para outra, o que acontece com o vaso? Vasoconstrição. É um sintoma muito clássico. Pós-uso de clenbuterol, aumenta os agudos de hipertensão. Por quê? Alterou a luz do vaso e aumentou a resistência vascular periférica. Então, quando se usa de anabol, é um senso muito comum uma pessoa falar assim, professor, toda vez que eu uso de anabol eu fico grandão, eu fico gigante. Aí você vai observar, vai fazer uma avaliação com aquela pessoa, ela está simplesmente inchada. É uma caixa d'água ambulante. Por quê? Porque o de anabol se liga ao receptor de mineral-corticóide. Então, a gente começa a perceber que os efeitos dos andrógenos, de maneira geral, não afetam somente a musculatura esquelética, que é o nosso alvo principal. Vão afetar outros órgãos e tecidos. E nesse caso, é um efeito muito comum de anabol e alteração da resistência vascular periférica, levando a quadros de hipertensão. Se você conhece alguém que está tomando de anabol, manda esse vídeo pro cara e pergunta, você já avaliou tua pressão arterial? Se tu gostou desse vídeo, curte aí, cara. Eu tenho um curso completo sobre esteroides anabolizantes e bodybuilding. Clica lá no meu perfil da bio do Instagram e adquire o curso. Um abraço e até a nossa próxima aula.